Olá, 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 olá! Tudo bem com vocês? Este é o Alô Terráqueo 005. Hoje é 13 de março de 2022, 9h43 da manhã, horário da nossa gravação de hoje. Estamos completando aí um mês de programa, né? Sempre com muita seriedade, abordando casos, abordando notícias, informações ufológicas diversas, com muita seriedade, muita ética. Antes de a gente começar nosso programa de hoje, não se esqueça, se inscreve aí no canal, deixa seu likezinho, seu comentário, críticas, sugestões, né? Compartilhe esse conteúdo com outras pessoas, porque isso é muito importante para a gente continuar o nosso trabalho aí de divulgação, né? Tem muito canal que não vale muito a pena, tá com milhares de seguidores, recebendo aí informação que não é legítima, informação equivocada, informação falha. Então vamos levar informação honesta, séria, ética para todo mundo aí. Compartilhe. Certo? O que temos para hoje então? Vamos dar uma olhadinha no programa da semana passada. O que nós tivemos aí de manifestações. O Marcos Hitzel, nosso grande apoiador, comentando aí, sugerindo que a gente faça uma live semanal durante a semana, se possível. Então isso também está nos nossos planos aí futuros. Eu só estou com uma dificuldade em horários durante a semana à noite para a gente fazer lives, mas é um plano aí que a gente está estudando, né? Talvez fazer algum programa diferenciado durante a semana, com outra abordagem, né? Uma abordagem mais específica, casos, alguma coisa assim. Estamos estudando a possibilidade ainda. Um abraço lá para a Rose Rago, nossa mãe virtual, nossa matriarca lá da UFO TV, falando aí sobre a ida do homem à lua, né? Que as pessoas adoram teorias da conspiração aí, caem nessa conversinha barata de conspiracionistas que inventam provas só para ganhar dinheiro, né? Maria Cecília comentando sobre o Astrogato, né? Nosso fundo de cenário ali, o Astrogato, o Gatonauta. Como bom gateiro, essa não tinha outra imagem melhor pra gente colocar ali, né? Então tinha que ser essa mesmo. Márcio Parozini, lá do Rio Grande do Sul, falando sobre o programa, elogiando o programa. O Márcio está fazendo um estudo aí sobre o vídeo da RPC, né? Teremos novidades aí lá no portal Fenômeno. Ele está escrevendo um artigo sobre o caso para postar lá no site. Um abraço para o Alexander, lá do QG UFO. Escreveu lá, show de bola. Alexander, que é aqui do Paraná, mas mora lá em Humaitá, no meio do Amazonas, local de grande incidência ufológica. Adri Castro, também elogiando o programa. Adri Castro, que assumiu lá o tema Caso Varginha, lá no portal Fenômeno. Então ela vai publicar uma série de artigos sobre o caso lá no Fenômeno. O Márcio comentando sobre o vídeo da RPC de novo. O Mirante falando sobre a edição 4. O Mirante não perde um programa, então ele deve estar assistindo aí a edição 5. Um abraço para o Mirante. E a Patrícia, nossa grande apoiadora lá de São Paulo também, né? Sempre apoiando aí as atividades do Portal Fenômeno, da UFO, de outros grupos de pesquisa e divulgação ufológica. Então um abraço para a Patrícia e para todos que comentaram aí no nosso último programa, que foi um dos mais vistos até o momento, né? Então compartilha, vamos fazer esse programa número 5 aí, bater todos os recordes de audiência que nós tivemos até o momento. Certo, amigos, vamos agora então para o nosso primeiro quadro aí, Notícias da Semana. Em Notícias da Semana, eu vou abordar apenas as notícias publicadas lá no portal Fenômeno, tá? Publicadas desde domingo passado. Um pouquinho antes de gravar o programa da semana passada, eu coloquei uma notícia que está lá no site, que é o avistamento de OVNI gera debates na Alemanha. Então uma pessoa, ela viu um UFO em plena luz do dia, um UFO esbranquiçado, sobre a cidade de Hamburgo. Você está vendo o vídeo aí. Esse objeto ele se assemelha muito a um balão meteorológico. A única diferença é que ele tem uma série de luzes piscando ali, né? Um balão meteorológico não carrega luzes, porque ele carrega
instrumentos científicos para análise na alta atmosfera, né? Então fica aí a dúvida sobre o que seria esse objeto, né? Ele está em análise e, tendo maiores novidades, a gente traz aí para vocês. Outro artigo que saiu, que postei lá no Portal Fenômeno, está intitulado assim, no Portal Fenômeno: suposto ataque de OVNI a blindados russos gera polêmica. Essa notícia saiu nos meios internacionais na madrugada do dia 7. Pela manhã já postei lá no Portal Fenômeno, né? E aí o artigo repercutiu nos dias seguintes na imprensa internacional e outros sites brasileiros replicaram a notícia. No Portal Fenômeno eu coloquei suposto ataque de OVNI, né? Um ou 2 dias depois, a revista UFO publicou o mesmo artigo, com a mesma fonte. Só que ela não colocou o suposto, ela colocou ataque de OVNIs a blindados russos e tal. E aí surgiu muitas críticas à revista UFO, muita gente criticando por ela ter postado esse tipo de notícia, como sendo algo sensacionalista e tudo. Sinceramente, não sei quem postou o artigo lá no site da UFO. Também não vem ao caso quem seja. Mas o que me chamou a atenção foi as críticas que as pessoas fizeram à UFO. Como se a UFO não pudesse publicar algo assim. Tem muita gente aí que está criticando, entrou numa modinha de criticar a revista UFO, mas curiosamente todas essas pessoas que criticam a UFO hoje, em algum momento no passado já beberam da fonte da UFO, se informaram pela UFO, compravam a revista UFO, né, e por algum motivo viraram as costas, aí numa atitude meio birrenta. Tem um cara aí que adora fazer barraco com integrantes da revista UFO, né? Inclusive o apelido dele é Barraco mesmo, né? E eu acho isso tão sem noção, principalmente essa pessoa que adora criticar o pessoal da UFO e o pessoal do meio espiritualista, né? Ao invés de apresentar um trabalho decente, um trabalho legal, desenvolver novos projetos legais aí em prol da ufologia, não, ele se dedica aí a criticar, citar nomes, criar barraco, intrigas, brigas, vai na live dos outros e fica criticando. Porra, isso não é atitude de gente inteligente, né? Gente sábia, né? Faça um trabalho decente e apresente, não fique criticando, né? Criando brigas desnecessárias, né? Isso não é atitude de gente correta, né? Digamos assim. Mas enfim, agora comentando o artigo em específico, a gente sabe que na história, nas várias guerras que já foram documentadas aí, sempre existiu a questão do boato agindo para o bem ou para o mal, né? Na época da Segunda Guerra Mundial, por exemplo, havia um atirador de elite lá na Rússia chamado Vassili Zaitsev, que virou notícia, e a Rússia usou os feitos dele para elevar a moral de suas tropas. Então, cada vez que ele matava um nazista, saía notícia que ele caçava nazistas e tudo, né? E isso elevou a moral das tropas soviéticas lutando contra os nazistas. Eles se motivavam mais à luta, né? E do lado alemão já era o contrário, eles viam aquelas notícias e a moral baixava. Então eu acredito que um caso assim, em que surgiu a notícia, né, a partir de um cara lá da CBN News lá da Ucrânia, nessa notícia, segundo esse cara lá dessa agência de notícias, as pessoas tinham rezado lá, Deus pedindo ajuda para salvar um grupo de ucranianos que estava numa situação ruim. E aí, quando amanheceu, os blindados que estavam cercando o grupo estavam todos destruídos, né? Então surgiu o boato de que seria um OVNI que teria atacado esses tanques e dizimado os tanques, né? Eu acredito particularmente que isso seja uma dessas situações em que se pega um fato, ou seja, a destruição de tanques, talvez pelos próprios ucranianos, pegam um fato, transformam ele numa outra coisa grandiosa e usam isso como propaganda para elevar a moral das tropas ucranianas e diminuir a moral das tropas russas, né? Então, inclusive lá no artigo no Fenômeno eu coloquei ao final sobre propaganda de guerra, né? Que é o que eu acredito que aconteceu ali nesse caso, né? Enfim, vamos ver, né? Em épocas de guerra é comum as pessoas falarem mais sobre OVNIs, né? E outras coisas estranhas acontecendo.
No mesmo dia, dia 7 de março, eu postei uma notícia sobre um aparecimento de UFO, de um OVNI, aqui em Almirante Tamandaré. Uma ex-aluna minha, ela entrou em contato comigo, mandando vídeos e fotos de um objeto que ela viu na madrugada, de um objeto que teria surgido por volta de 1h40 da manhã e permanecido visível até 2 da manhã. Depois esse objeto se afastou e não foi mais visto. Não havia nenhum tipo de barulho nem nada, apenas aquele objeto parando ali sobre a cidade. Se você vê, como você está vendo o vídeo aí, você percebe que é um objeto luminoso, piscante, muda de cor e tudo. E existe pessoas cogitando que isso seja um drone. Nós não temos mais testemunhos, só temos esse vídeo, o relato da testemunha. Mas o local onde ocorreu esse avistamento é uma área um pouco complicada para voo de drones e é uma área de rota de aproximação para o aeroporto Afonso Pena. Então fica meio complicado dizer que seja um drone diante de certas condições ali dessa região. De qualquer forma, mantemos ainda a vigilância, estamos ainda analisando aí o caso e em busca de maiores relatos, Havendo novidades, a gente traz aí para vocês. No dia seguinte, dia 8, surgiu uma notícia sobre astrobiologia ou exobiologia, como queira chamar, intitulada lá no site: Nova pesquisa em astrobiologia prevê vida alienígena desconhecida. É um artigo científico publicado numa revista científica que virou notícia. E aí acabamos por replicar lá no Portal Fenômeno. Se você acessar lá na página inicial do Portal Fenômeno, em cima tem ali o botãozinho Últimas Notícias, você encontra todas essas notícias que a gente está citando aqui. Inclusive lá tem o nome da revista científica, o artigo e tudo, para quem quiser maiores informações. Então ali eles discutem sobre a vida alienígena, como seria, em que seria baseada e tudo. Então para quem gosta de ciência é um artigo bem interessante. No mesmo dia 8 de março, na terça-feira, ocorreu um fenômeno nos estados de Paraná, Santa Catarina e limites ali dentro do estado de São Paulo, Rio Grande do Sul, inclusive no Paraguai também. Pessoas acordaram com um estrondo muito alto, algumas olharam para o céu e viram um objeto descendo em chamas, em direção ao solo. Então, como o caso tinha acontecido de madrugada, as notícias estavam muito recentes ainda, a gente não tinha muita informação, eu só postei que o fenômeno ocorreu lá no Portal Fenômeno e depois fui atualizando o artigo. E depois, ao longo do dia, se confirmou que o que havia caído era um pedaço de foguete que tinha sido lançado aí para colocar satélites em órbita. Então foi um fenômeno natural, mas permaneceu a notícia ali. E o interesse das pessoas sobre o que era e tudo. Enfim, é um caso bem interessante, porque a gente acompanha em tempo real ali, publicando. No dia 9 de março, era quarta-feira, outro artigo bem interessante que surgiu, titulado Um Passo Significativo para a Exobiologia. Então é uma notícia aí sobre uma descoberta de cientistas de uma molécula em uma estrela dentro da constelação de Ophiuchus, uma estrela chamada IRS 48, IRS 48, a 444 anos-luz de distância. Nessa estrela se formou um disco planetário e vai surgir planetas ali daqui a um tempo. E nesse disco planetário, os cientistas detectaram moléculas com elementos que podem formar vida. Então existe essa descoberta, pode animar aí a busca por vida em outros planetas, pode indicar um caminho novo de exploração dentro dessa área. Então eles estão bem animados aí com essa descoberta. No mesmo dia saiu uma notícia interessante do rover Zhurong, o rover chinês que está lá em Marte, e ele descobriu rochas que sofreram intemperismo por água. Sabe quando você vai num rio e você vê que tem as rochas que estão com marca da água que passou e corroeu um pouquinho a rocha e tudo?
Então é basicamente isso que ele descobriu lá. Ele descobriu sinais de água naquela rocha, nas rochas, indicando que havia um rio na região. E se houve um rio, pode ter havido vida em algum momento, né? E isso remete a algumas lendas antigas, por exemplo, do povo Hopi, que alega que morava em Marte e depois, por uma série de problemas em Marte, eles precisaram migrar para a Terra, né? Então existem alguns povos do passado que fazem essa relação da origem da vida na Terra com povos que existiam em Marte. Tá? Inclusive, se você pegar, por exemplo, histórias bíblicas, né? A história do Éden, e se Éden não foi um jardim na Terra, e sim um outro planeta, né? Então existem essas similaridades aí. Se você pega metáforas religiosas, às vezes você encontra alguns paralelos interessantes. Dia 10 de março, outra notícia interessante sobre OVNIs, que voltaram a agitar a região da Sardenha. Sardenha é uma ilha italiana no mar Mediterrâneo, que está aí passando por uma onda ufológica que começou aí no finalzinho de fevereiro e ainda se mantém, né? Várias pessoas estão vendo luzes, filmaram objetos, inclusive essa foto que você está vendo aí foi feita numa região lá na Sardenha, de um objeto em forma de medusa, né? Um objeto semisférico com hastes caindo para baixo, né? Então, uma foto bem interessante. Algumas pessoas viram um charuto voador em plena luz do dia que estava parando sobre uma região. E aí helicópteros se aproximaram, esse charuto acabou se afastando, né? Enfim, são casos bem interessantes que estão acontecendo lá. E depois que eu publiquei o artigo, encontrei mais notícias ainda sobre a Sardenha. Eu ainda não postei lá no fenômeno, mas indica aí, confirma, né, essa onda ufológica acontecendo. Uma notícia do dia 11 de março. Cientistas estão animados na busca por vida extraterrestre. Então, essa notícia refere-se aí sobre o telescópio espacial James Webb, que está aí alimentando a esperança dos cientistas, né, a encontrar mais informações aí sobre vida extraterrestre, talvez encontrar novos planetas com potencial de vida, ou talvez até sinais diretos de vida alienígena inteligente, né, em outros planetas, né. Vamos esperar aí para ver. Dia 12 de março surgiu uma notícia sobre uma nova explicação para UFOs Tic-Tac. Então, um teórico da conspiração publicou na rede social Reddit que encontrou uma foto de um míssil de cruzeiro e ele encontrou similaridades com os UFOs Tic-Tac, né? Eu particularmente não vi muita similaridade, eu vi ali uma tentativa leviana de explicar esses fatos, né? Mas ele alega que seja míssil de cruzeiro que esteja sendo confundido pelos militares. E aí, por fim, no dia 12, saiu a notícia que o maior radiotelescópio já construído irá buscar vida alienígena. Então esse radiotelescópio ele está sendo construído lá na Austrália e na África do Sul. Então são várias antenas em vários lugares com uma sensibilidade muito alta que vai captar os menores ruídos no espaço, né? Então ele será apontado para diversas estrelas com potenciais de abrigar planetas, buscando aí sinais aí de vida alienígena, né? Vida extraterrestre, né? Esperamos que tenhamos essa confirmação. Muito bem, vamos então para o nosso próximo quadro, mitos e verdades. Muito bem, em mitos e verdades de hoje, nós vamos mudar um pouquinho. Até hoje, no programa 1, 2, 3 e 4, nós colocamos as falsas provas de fraude na ida do homem à Lua, né? Combatemos aí essa ideia das pessoas de que o homem não foi na Lua e tudo, e derrubamos cada um dos argumentos que eles colocam, né? Inclusive canais aí, infelizmente, bastante conhecidos, que ficam propagando essas falsas provas e inventam mentiras aí para desacreditar esse fato histórico. Mas hoje vamos fazer diferente. Nós iremos derrubar uma suposta missão à Lua. Estou falando da Apollo 20.
Depois da Apollo 17 não houve outra missão. Não houve Apollo 18, Apollo 19, Apollo 20, né? Todos os equipamentos que seriam utilizados nessas missões estão hoje em museus, eles não foram usados. Então surgiu essa história aí da Apollo 20, de que uma missão teria ido à Lua explorar uma nave que teria se acidentado aí no lado oculto, e que nessa nave foi encontrada uma alienígena que foi apelidada de Mona Lisa. Então você está vendo aí esse vídeo, que é o que gerou toda essa história. Tem muitas pessoas ainda que acreditam que esse vídeo seja verdadeiro. Não é. Ele é apenas uma montagem até um pouco mal feita, digamos assim, né? Se você analisar toda a história, todo o contexto da história, você vê que ela não se sustenta. Então vamos aos fatos. Esse vídeo ele foi postado por uma pessoa que alegou ser astronauta da NASA. E ele postou isso numa rede social exatamente no 1º de abril de 2007. Tá? Então ele postou numa rede social, deu uma repercussão danada quando ele postou, e aí então ele aproveitou isso para aumentar a história. Então ele se apresentou como sendo o astronauta comandante da missão, que teria ido junto com um astronauta soviético para explorar essa nave acidentada. E para sustentar a história, ele usou uma foto verdadeira, uma foto de uma missão, a Apollo 15, essa foto que você está vendo aí, que é uma foto real com essa estranha estrutura que a gente está vendo aí. Tá? É uma estrutura natural, mas na foto da Apollo, a foto verdadeira, é como se fosse alguma coisa anômala na superfície, né? Então ele usou essa foto para sustentar que aquilo era a nave alienígena que ele teria ido explorar. Então ele diz que a missão foi lançada da Califórnia, não foi lançada da Flórida. Eles foram até a Lua, desceram no lado oculto, exploraram uma cidade de cristal e entraram na nave-mãe resgatando essa alienígena. E aí você observa a filmagem, né? Aí tem trechos da filmagem, estou pulando um pouquinho. Você observa que nessa tal cidade de cristal, a filmagem é um pouco estável demais. Se você pega a filmagem de um rover lunar, por exemplo, ele fica o tempo todo trepidando por causa da superfície irregular. Se você pega essa filmagem, por exemplo, da cidade de cristal, você vê que ela é muito estável, né? Isso já levanta suspeitas, porque o astronauta, se ele está em deslocamento, ele vai fazer o deslocamento aos pulos, né? Como a gente sempre vê nas missões legítimas. Se ele vai fazer um deslocamento via rover, o rover vai passar em cratera, então ele vai estar sempre subindo, descendo, trepidando, né? Então aquela filmagem que você vê dessa cidade de cristal é muito estável demais, tá? E aí você vê a tal da Mona Lisa. Segundo esse cara aí que se diz astronauta, eles teriam levado essa alienígena para bordo do módulo lunar e ali teriam feito um exame preliminar nesse corpo, né? Meio que uma autópsia, segundo ele, tá? E aí ele diz que nessa autópsia eles colocaram os equipamentos de biometria. Ele tirou o equipamento do corpo dele, colocou lá no corpo da alienígena para transmitir para a Terra. E aí você tem vários poréns. A alienígena está de frente para o painel de comando do módulo lunar, né? Eles fizeram uma réplica do módulo lunar ali. Essa seria a pior coisa a se fazer, diretamente à frente do painel lunar. Por quê? Veja só, todas as missões Apollo, elas tinham uma série de checagens, tá? O módulo da Apollo 11, por exemplo, quando desceu na superfície lunar, eles tinham um procedimento de segurança para a partida da Lua em caso de emergência. Então eles pousaram, caso o terreno fosse instável, por exemplo, eles deveriam decolar imediatamente.
E a cada determinado período de tempo, eles deveriam fazer uma checagem, e caso houvesse necessidade, eles deveriam decolar imediatamente. Todas as missões foram assim, com essa característica de decolagem imediata. Então, o painel de controle tinha que estar livre para que eles pudessem operar os equipamentos. Tá? E aí, nesse vídeo, você vê que eles colocaram a alienígena de frente para o painel de controle. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, o módulo lunar ele é extremamente apertado. Ele só cabe 2 astronautas, ele não serve nem um terceiro astronauta. Não haveria espaço para colocar essa alienígena ali de frente pro painel de controle para ser examinada ou autopsiada. Tá? Outro ponto, você não tem os vídeos da tal autópsia. Você tem esse vídeo, né, em que essa alienígena tem essas coisas aí no rosto, e depois você já tem um vídeo seguinte onde ela não tem nada no rosto. Tá? Ou seja, você não vê a manipulação do corpo. Isso sugere que o que você tem ali é um boneco e eles não queriam estragar o boneco ou denunciar uma farsa manipulando o corpo. Tá? Outro ponto, se você olhar o corpo, ele não tem uma simetria, ele é meio irregular, um lado maior que o outro, né, indicando que ele pode ter sido feito para uma filmagem, basicamente. Né? Outro ponto que é interessante, naquela época a NASA não tinha como realizar um pouso no lado oculto da Lua. Essa tecnologia para pousar no lado oculto só foi conseguida recentemente, né, com o rover chinês que pousou no lado oculto. E não havia como pousar no lado oculto, porque quando você faz uma missão espacial, você tem que estar em comando com o centro de controle na Terra. Se o módulo pousa no lado oculto, ele não tem como fazer uma transmissão direta para a Terra. Ele precisaria ter um satélite em volta da órbita da Lua, e você não tinha rede de satélite lá na Lua naquela época. Hoje mesmo ainda a rede é muito deficiente, né, para se conseguir fazer algo assim. Né. Para pousar no lado oculto, teria que construir essa rede de satélites. Então isso já elimina qualquer possibilidade de pouso aí no lado oculto. Outra coisa que ele falou foi o seguinte, que a Apollo 20 foi lançada lá da base aérea de Vandenberg, na Califórnia. Isso contrasta com todas as missões Apollo que foram lançadas de Cabo Canaveral, Cabo Kennedy, lá na Flórida. Só para vocês terem uma ideia, para que isso acontecesse, para lançar lá da Califórnia, o governo americano precisou reconstruir a rede a infraestrutura que liga as indústrias até a base aérea lá da Flórida, até o Cabo Kennedy. Porque tinha o foguete era transportado por trem, então eles tiveram que aumentar os túneis, tiveram que construir alguns vagões que pudessem transportar os equipamentos que eram muito grandes. Então é toda uma infraestrutura que foi montada para entregar as peças e equipamentos diretamente em Cabo Kennedy. Né? Para fazer isso lá na Califórnia, teria que se readequar toda a infraestrutura de lançamento. Né? Isso iria ser muito caro, muito dispendioso para um único lançamento. Então, se houvesse um lançamento, seria da Flórida e não da Califórnia, que não tinha condições para isso na época. E outra coisa, um lançamento ele é testemunhado a centenas de quilômetros de distância. O lançamento da Apollo 17, por exemplo, foi percebido por testemunhas a 800 quilômetros de distância. Quem estava naquele raio de 800 quilômetros percebeu o lançamento, né? Viu o lançamento, seja por luz, seja pela fumaça, seja pelo som. E aí você busca testemunhas de lançamento da Califórnia, não tem nenhuma. Ninguém viu esse lançamento. Né? Então é apenas uma história aí muito bem contada, mas muito mal planejada, muito mal criada, né, por esses atores aí. Então a história tem muitos outros nuances aí. Eu apresentei essa história em detalhes lá no meu livro, O Fuso no Espaço e na Lua. Apresento todas as incongruências lá, então quem quiser conhecer em detalhes essa história, é só procurar lá no livro.
Eu espero em breve também postar todo esse estudo lá no Portal Fenômeno. Eu ainda não tenho comentário sobre esse caso lá, mas é um caso assim que merece ser explicado, né? Porque é um caso, é uma fraude. Nunca existiu uma missão chamada Apollo 20. Tá? Então, mais um mito aí derrubado. E espalhe essa história, espalhe essa explicação aí de um caso, né, desse caso aí que realmente não se sustenta. Certo? Vamos lá para o nosso próximo quadro então, a Semana na História. Em A Semana na História, nós relembramos aí então um fato ocorrido aí em 15 de março de 1969, depois de amanhã, de um caso estudado pelo CIOANI. O CIOANI era o Sistema de Investigação da Força Aérea, né, instituído em 68, que funcionou aí até meados de 72, por aí. Tá? Então, o caso em questão é chamado caso Ibiúna, o caso número 38 registrado pelo CIOANI, um caso de pouso na fazenda Bonanza. Tá? Então o UFO pousou nessa região, deixou marcas no solo, você está vendo aí algumas fotos, e os militares do CIOANI fizeram gravações, inclusive, lá no Portal Fenômeno. No portal antigo nós tínhamos o áudio da investigação que os militares fizeram. Nessa nova versão não colocamos ainda, ele deve entrar aí nas próximas semanas, mas é um caso aí bem interessante, porque você tem uma gravação dos militares entrevistando as testemunhas, tem as fotos, né, tem as análises e tudo mais. Tá? Então é um caso bem interessante. Eu vou deixar um link aí na descrição com mais informações. Tá? Tem um artigo lá no site da UFO dando maiores detalhes sobre esse caso. Dia 18 de março de 1967 tem o caso do C-47 da FAB, que foi perseguido por uma luz quando ele realizava um pouso lá na região de Canoas, no Rio Grande do Sul. Isso gerou um documento da FAB, é esse que você está vendo aí, relatando o fato. E esse fato teve repercussões internacionais. Existem 2 páginas de documentos aí do Ministério da Defesa dos Estados Unidos citando esse caso. Tá? Esse caso também vai ser novamente abordado no Fenômeno aí nas próximas semanas. E outro caso interessante que a gente pode relembrar é a onda ufológica de março de 1996. Em 1996 é o ano do caso Varginha. 2 meses depois houve uma grande onda ufológica no Brasil, de norte a sul do Brasil. Você está vendo aí algumas reportagens do acervo aí do Portal Fenômeno, reportagens de jornais relatando esses fatos, inclusive com algumas filmagens que foram realizadas na época, de estranhas luzes avistadas aí em várias regiões do Brasil. Certo? Vamos para o próximo então, próximo quadro, Memória Fotográfica. No Memória Fotográfica de hoje, nós vamos citar aí, mas várias fotografias que foram obtidas aí na década de 40. Tá? Você está vendo aí? São os chamados Foo Fighters. Então existem várias fotografias, algumas são fotos consideradas autênticas e outras nem tanto. Tá? Eu coloquei lá no Portal Fenômeno, tem várias dessas fotos. Talvez algumas delas, na minha opinião, não sejam de UFOs, mas de elementos perfeitamente explicáveis. Tá? Essa foto é uma das mais conhecidas. Você vê alguns aviões militares com luzes ao fundo, né? Aqui outra foto com bombardeiros em missão na Segunda Guerra, com 3 luzes ao fundo no céu. Tá? Aqui você vê também bombardeiros em missões de combate. Você vê luzes no canto superior esquerdo. Você vê que essas luzes são meio tracejadas. Então nessa foto talvez você tenha fotos de tiros, né, de artilharia antiaérea. Talvez não sejam UFOs nesse caso. Tá? Aqui outra foto, mais um objeto, 3 luzinhas indicadas ali pelas setas.
Possivelmente essa foto seja no Teatro de Guerra do Pacífico, né? Esse tipo de avião ali é um avião que era usado em porta-aviões, né, dos Estados Unidos. Aqui, outro avião, uma setinha indicando várias possivelmente esferas e risquinhos. Eu particularmente não acredito muito nessa foto. Ela está apresentada lá no Portal Fenômeno, mas eu tenho dúvidas quanto à sua legitimidade, porque ela se assemelha muito a danos de negativo. Sabe, furos que surgem no negativo, riscos e tudo mais, produzem um efeito semelhante ao que a gente observa nessa foto. Tá? Outra foto, um objeto sendo seguido por um outro objeto esférico, sobre o mar do Japão, em 1943. Então, uma foto bastante interessante. Outra foto, agora sim, luzes no céu, né, sobre uma base militar. Então, aqui já tem um ar maior de autenticidade. Outra foto, local e datas desconhecidos também dos Foo Fighters. Mais 3 luzes aí acompanhando um bombardeiro. Enfim, são fotos bastante interessantes, né, que confirmam em partes aí o depoimento dos militares aviadores da Segunda Guerra Mundial que viam essas luzes acompanhando os aviões durante missões de combate. E daí vem o termo Foo Fighters, ou caças Foo, caças fantasmas. E aí cada militar achava que era do país inimigo, esses caças, né? E depois terminou a guerra e eles viram que não era do país inimigo, e sim um fenômeno desconhecido. Enfim, permanece um mistério sobre o que seriam esses objetos, né? Vamos lá para o nosso próximo quadro, então. Dica de leitura. A dica de leitura de hoje é do livro Estranha Colheita, do Carlos Alberto Machado, né? Meu grande amigo, mestre Carlos Alberto Machado. Tem um livro autografado. Neste livro, o Machado ele apresenta os estudos dele sobre mutilações estranhas, mutilações de pessoas, né? Pessoas que foram encontradas mutiladas em circunstâncias estranhas, possivelmente ligadas ao fenômeno UFO, em alguns casos talvez não ligadas, mas que morreram de uma forma estranha e cujo caso permanece sem explicação. Tá? O livro tem fotografias, então eu já alerto que as fotografias são um pouco fortes, tanto é que não vou mostrar elas aqui. Ele dá detalhes muito específicos sobre a morte das pessoas, exames de necrópsia e tudo. É um livro que seria um pouco pesado para pessoas sensíveis, mas o interessante do livro é que ele mostra aspectos da pesquisa ufológica, né? Como você conduz uma pesquisa, como você vai atrás de evidências, né? Esse é um dos pontos fortes do livro que eu acredito que irá agradar muitos leitores. Por isso a minha indicação de leitura, né, desse livro. Eu vou deixar no link, na descrição do vídeo, o e-mail do Carlos. Daí quem quiser comprar direto com ele, por exemplo, um livro autografado, compra direto com ele, e entra em contato com ele, ele compra com ele, ele manda possivelmente autografado para você. Certo, meus amigos? Então, esse foi o nosso Alô Terráqueos de hoje. Espero que tenham aprendido bastante, né? Toda semana alguém comenta que aprendeu alguma coisa. Então, vamos manter essa tradição, eu espero. Semana que vem não teremos o Alô Terráqueos, em função do evento da revista UFO, como eu vou estar envolvido no evento. Sexta, sábado e domingo. Não apresentarei o programa no domingo, mas tentarei fazer gravações no programa, lá no evento, né, apresentar o próximo programa, ou ao longo da semana aí com vocês. E por falar em apresentações, esta semana teremos o lançamento do vídeo do Jamboque 07. Estará incrível,
Fique de olho aí no nosso canal, porque esse vídeo estará muito melhor em qualidade, em termos de qualidade, em termos de informações do que o vídeo anterior. Certo, meus amigos? Um grande abraço, tenha uma ótima semana e até o nosso próximo programa.